O Senhor Deus falou por intermédio do apóstolo Paulo que tudo é nosso. Seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é nosso. E Paulo escreveu dizendo o seguinte: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Aqui está dizendo que o Pai nos abençoou, já nos abençoou com todas as bênçãos. Seja lá o que for que estamos precisando, Deus já nos deu. Mas Ele já nos abençoou. De que maneira? Onde é que estão essas bênçãos? Diz a Escritura, nos lugares celestiais. Isso é, na revelação da palavra de Deus, em Cristo, nos lugares celestiais em Cristo. O que nós precisamos entender é que essas bênçãos não são físicas, mas sim espirituais. São palavras de poder que, se entendidas por nós, vão produzir em nós a mudança física, mental, moral, mudança financeira, vão produzir a paz, a felicidade e qualquer outra coisa que precisamos para nos realizar nessa vida. Mas para receber a bênção, você precisa estar em Cristo. O que é estar em Cristo? É você estar dentro da revelação da palavra. Aquilo que Deus fala com você. Não é só você escutar ou ler o que está escrito. Você tem que entender a mensagem que está sendo transmitida por aquela palavra. Na hora que vem aquele entendimento, a palavra iluminou o seu espírito, você creu naquela palavra. Naquela hora o poder de Deus entra em você e você consegue a solução do seu problema. É naquela hora que você vai pleitear a sua causa em oração a Deus. É como aconteceu com aquela mulher da hemorragia, da qual fala o Evangelho de Marcos, no capítulo 5, nos versículos 25 ao 29. Anote aí para você ler depois. Ela, quando ouviu falar de Jesus, ela entendeu que nele estava a solução do problema dela. E ela não foi pedir para Jesus orar por ela. Ela entendeu que a bênção estava nele. Quando falaram de Jesus, ela, com aquele problema que não era curada de jeito nenhum, ela sentiu que se tão somente tocasse nele, ela seria curada. Ninguém disse isso para ela, foi ela que entendeu que seria assim. E ela segurou aquela revelação. Ela creu de coração que se ela tocasse, que fosse na orla das vestes de Jesus, ela seria curada. Ninguém falou isso para ela, ela sentiu que ia ser assim quando ela ouviu falar de Jesus. E foi isso que aconteceu. Tem gente que fica pedindo oração, e não compreende que a bênção que ela precisa está em Jesus. Deus já deu todas as bênçãos espirituais em Cristo. Ou seja, a bênção é espiritual, está na revelação da palavra. Quando a pessoa entende aquela palavra e assume, então a bênção se materializa na vida dela. A bênção não está nas letras, não é simplesmente aquilo que está escrito, mas está na mensagem que aquela palavra traz ao seu coração. Quando você estiver lendo a Bíblia ou ouvindo a pregação e vier uma revelação, você sentiu de Deus, segure aquela bênção. Faça conforme Deus pôs no seu coração. Não pense, será que Deus vai me dar a bênção? Não, Ele já deu. Ele não vai dar, Ele já deu. Ele já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, nos lugares celestiais em Cristo. Ou seja, naquela palavra que Ele te faz entender, naquela revelação que Ele te dá ao coração. Tem gente que passa a vida toda pedindo e não recebe. Por quê? Porque está procurando a bênção fora da palavra de Deus. Tem pessoas que só querem oração. Elas não querem ouvir, não querem prestar atenção na pregação da palavra. Conclusão, essas pessoas,
Elas não estão nos lugares celestiais em Cristo. Elas não estão na palavra revelada, que é onde estão as bênçãos. Por isso elas não alcançam o que pedem. Deus já deu, mas ela não tomou posse, porque ela não se colocou no lugar onde a bênção foi dada. Que lugar é esse? Nos lugares celestiais em Cristo, ou seja, no espírito daquela palavra. Tudo está na palavra de Deus. A bênção que você precisa, que eu preciso, a solução de todos os nossos problemas estão na palavra de Deus. Foi por isso que Jesus falou que o reino dos céus ele é semelhante a um tesouro escondido no campo. Por quê? Porque a bênção está como que escondida dentro da palavra. Não estão nas letras que você lê. Está no âmago da mensagem. A pessoa, para encontrar, ela precisa se aprofundar, precisa buscar aquele entendimento. Foi por isso que está escrito em João capítulo 6, versículo 63, que Jesus disse: as palavras que eu vos digo são espírito e vida. Não são meramente palavras, mas espírito e vida. A palavra de Deus ela tem uma essência, uma mensagem poderosa que quando é descoberta, quando você descobre aquela mensagem, ou seja, quando você consegue compreender, aquilo resolve a sua situação. É imensurável o poder de cada palavra, não se pode medir. Não há como calcular do que a palavra de Deus, quando entendida pelo ser humano, pode fazer na vida dele. É muito além da nossa capacidade. Por isso Jesus disse que certo homem, quando encontrou tal tesouro, ele o escondeu novamente. Ele guardou aquilo para si, escondeu para que ninguém tirasse dele. E então, transbordando de alegria, ele vai, vende tudo o que tem e compra aquele terreno. Quer dizer, em outras palavras, aquele homem usa todos os meios, todo o recurso que ele tem, ele empenha todo o seu esforço para conseguir aquela bênção. Meu querido, minha querida, nós temos que descobrir esse tesouro escondido na palavra de Deus, para então desfrutarmos dele. Perde a grande oportunidade da vida aquela pessoa que não se interessa em buscar, em entender a palavra de Deus. A pessoa que vive ocupada com as coisas do mundo, ela nunca tem tempo para ouvir a palavra. Essa pessoa é tola. Jesus disse que ao que tiver mais lhe será dado, e terá em abundância. Ao que tiver o quê? Ao que tiver a palavra. Mas aquele que não tem a palavra, até o que tem lhe será tirado. Esse mundo passa. Tem uma coisa que o Senhor Deus disse a Moisés, e depois ele disse a mesma coisa para o Josué. Que foi que ele disse? Está escrito em Deuteronômio 11, 24, e também em Josué capítulo 1, versículo 3. O Senhor Deus disse: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vos tenho dado. O que significa isso? Significa que tudo que nós entendemos na Bíblia nos pertence, já nos foi dado. Simbolicamente, a Bíblia é a nossa terra das promessas. É onde nós colocamos a planta dos pés, ou seja, naquilo que a gente entender e firmar a nossa fé, será nosso. Mas se não entendermos coisa nenhuma, ou se desprezarmos o entendimento que nos é dado, não vamos tomar posse do que Deus nos deu. Guarde isso contigo. Deus disse: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vos tenho dado. Entendeu algo na Bíblia? Pegue, porque Deus está te dando. Entendeu uma promessa? Segure, porque ela te pertence. Agora, não fique de braços cruzados, esperando a coisa acontecer, porque não vai acontecer. Você tem que lutar com Deus, você tem que orar, clamar, reivindicar, tomar posse, porque a bênção te pertence. Mas compete a você tomar posse dela. Depois de falar com Josué, que lhe daria todo lugar que ele pusesse a planta dos pés, o Senhor acrescentou: ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Nós temos que crer nisso.
Deus será conosco se não nos desviarmos dos seus mandamentos. Nenhum obstáculo será intransponível para nós. Ninguém se susterá diante de nós. Isso é, ninguém vai nos impedir de conquistar a nossa bênção. Porque o Senhor disse, não te deixarei, nem te desampararei. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da sua boca o livro dessa lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Meu irmãozinho, pegue essa promessa, creia, pratique a palavra, faça aquilo que Deus colocou no seu coração, e Deus será contigo. Feche os olhos, deixe-me orar por você, Pai. Eu entreguei a palavra que o Senhor me deu para entregar. Agora eu vou abençoar essa pessoa. Que a mão do Senhor seja sobre ela, guardando, protegendo e livrando de todo mal. Em nome de Jesus, assim seja. Amém.